Capítulo 13. Reencarnação, sonhos e o masculino e feminino escondidos no eu. Como mencionei anteriormente, cada pessoa vive vidas masculinas e femininas. Como uma regra, a memória consciente destes não é retida, para prevenir uma superidentificação do indivíduo com seu sexo presente. No macho reside uma personificação interior de feminilidade. Esta personificação de feminilidade no macho é o verdadeiro significado do que Jung chamou de ânima, princípio vital, vida, alma. A ânima no macho é, portanto, a memória psíquica e a identificação de todas as existências femininas prévias nas quais o eu interior foi envolvido. Ele contém em si o conhecimento das histórias femininas passadas do macho presente e a compreensão intuitiva de todas as qualidades femininas com as quais a personalidade é naturalmente dotada. Então, a ânima é uma proteção importante, prevenindo o macho da superidentificação com quaisquer características masculinas culturais que foram profundamente impostas a ele através do histórico atual, do ambiente e da educação. A ânima não apenas serve como uma influência pessoal, mas como uma influência da civilização de massa, amadurecendo fortemente as tendências agressivas e servindo também como uma ponte na comunicação com as mulheres num relacionamento familiar e também comunicando como isto é aplicado através das artes e da verbalização. O macho sonhará frequentemente consigo mesmo, no entanto, como uma fêmea. O modo particular pela qual ele faz isto pode dizer a ele muito sobre seu próprio histórico reencarnacional, no qual ele operou como uma fêmea. A masculinidade e a feminilidade não são obviamente opostas, mas tendências que emergem. A sacerdotisa, a mãe, a jovem bruxa, a esposa e a sábia anciã, esses tipos gerais, são arquétipos, simplesmente porque eles são elementos enraizados, representando simbolicamente os vários tipos das chamadas qualidades e os vários tipos das vidas femininas que foram vividas por machos. Eles também foram vividos por fêmeas, claro. Porém, as mulheres não precisam ser lembradas de sua feminilidade, mas novamente de forma que elas não se superidentificam com seu sexo presente, há o que Jung chamou de ânimos, ou macho escondido dentro da mulher. Porém, novamente, isto representa as vidas masculinas com que o eu tem estado envolvido. O rapaz jovem, o padre, o homem selvagem e agressivo e o ancião sábio. Estes são tipos representando geral e simbolicamente vidas masculinas passadas vividas pelas mulheres presentes. As mulheres, portanto, podem aprender muito sobre seus passados reencarnacionais como homens, através do estudo destes sonhos nos quais esses tipos aparecem ou nos quais elas mesmas aparecem como homens. Através da ânima e do ânimos, personalidades presentes assim denominadas são capazes de trazer conhecimento e intuições e históricos que foram derivados de existências passadas como o sexo oposto. Em algumas ocasiões, por exemplo, a mulher pode extrapolar e exagerar nas características femininas, casos em que o ânimos ou o macho nela vem em sua ajuda,
trazendo através das experiências de sonho uma arremetida de conhecimento que resultará em reações compensatórias masculinas. O mesmo se aplica a um macho quando ele se superidentifica com o que ele acredita serem características masculinas por qualquer razão. A ânima ou a mulher nele se levantará para ações compensatórias, causando uma erupção de habilidades intuitivas, trazendo um elemento criativo que compense a agressividade. Idealmente deixadas sós, essas operações resultariam num equilíbrio individual e em massa, onde a agressividade sempre seria usada criativamente, como realmente pode e deve ser. O ânimos e a ânima são, é claro, psiquicamente altamente carregadas, mas a origem deste custo psíquico e a fascinação interior são o resultado de uma identificação interna bastante legítima com estas características personificadas do outro sexo. Elas apenas não têm uma realidade na psique, portanto, mas são fixadas nos dados geneticamente classificados pelo eu interior, uma memória genética dos eventos psíquicos passados, transpostos para a memória genética das mesmas células que compõem o corpo. Cada eu interior, adotando um novo corpo, impõe sobre ele e sobre toda a sua genética memória das formas físicas passadas nas quais esteve envolvido. Agora, as características presentes normalmente obscurecem as passadas. Elas são dominantes, mas as outras características estão ocultas e presentes, construídas dentro do padrão. O padrão físico do corpo presente, então, é uma memória genética do passado, das formas físicas do eu e de suas forças e fraquezas. Tentarei colocar isto tão simples quanto possível. Há camadas presentemente invisíveis no corpo. A camada mais alta que você vê representa, é claro, a forma física presente, mas emaranhada dentro desta há o que é a quantia das camadas invisíveis, sombrias entre aspas, camadas ocultas que representam imagens físicas passadas que pertenceram à personalidade. Elas são mantidas em suspenso, por assim dizer. Elas são eletromagneticamente conectadas à estrutura atômica do corpo presente. Para seu modo de pensar, elas estão não focadas. Elas são uma parte de sua herança psíquica, porém. Frequentemente, você pode chamar uma força passada de um corpo prévio para ajudar a compensar uma fraqueza presente. O corpo não só carrega a memória biológica de sua própria condição passada nesta vida, portanto, mas, indelevelmente com ela, até mesmo fisicamente, estão as memórias dos outros corpos que a personalidade formou em reencarnações prévias. O ânima e o ânimos são intimamente conectados com essas imagens do corpo interior. Estas imagens do corpo são altamente carregadas psiquicamente e também aparecem no estado de sonho. Elas operam como compensações e lembranças para lhe prevenir de se superidentificar com seu corpo físico presente. Elas são, é claro, macho e fêmea. Quando você está doente, no estado de sonho, você tem experiências frequentes nas quais você parece ser outra pessoa com um corpo completamente saudável. Frequentemente, tal sonho é terapêutico. Um corpo reencarnacional mais velho veio em seu auxílio, a partir do qual você tirou força através da memória de saúde dele.
Experiências reencarnacionais são parte da estrutura do eu, uma face da realidade multidimensional da vida psíquica. Estas experiências irão, portanto, estar refletidas não apenas no estado de sonho, mas em outras camadas de atividade. O tecido do eu presente é entrelaçado com estes passados, entre aspas, reencarnacionais, e a partir deles, o eu presente tira inconscientemente de seu próprio banco de características de personalidade, atividades e insights. Frequentemente, recordações de vidas passadas vêm à superfície, mas não são reconhecidas como tais, já que aparecem em forma de fantasia ou são projetadas em criações artísticas. Por exemplo, muitos escritores de peças históricas estão escrevendo em uma experiência direta naqueles tempos. Tais exemplos representam um trabalho harmônico de concordância entre o eu presente e a inconsciência, que trazem estas memórias à superfície de tal maneira que a vida presente é enriquecida. Muito frequentemente. Frequentemente, a verdadeira consciência da situação se torna quase consciente, e só sob a consciência o indivíduo conhece a fonte da autenticidade de seu material. Em sonhos, muito frequentemente, este material reencarnacional é lançado de forma similar em um molde dramático. Sob tudo isso, a ânima e o ânimos trabalham juntos, novamente não em oposição, mas misturando características. Juntos, é claro, eles representam a fonte de criatividade, tanto psíquica quanto fisicamente. A ânima representa a interioridade inicial necessária, o estado meditativo, cuidadoso, intuitivo, as características voltadas interiormente, o foco interno do qual a criatividade vem. A palavra passivo, entre aspas, é uma palavra pobre para descrever as características da ânima. Nela há a sugestão da falta de movimento, e este raramente é o caso. É verdade que a ânima se permite ser vivenciada assim, mas o motivo por trás disto é o desejo e a necessidade de sintonização para com outras forças que são supremamente poderosas. O desejo da rapidez, no entanto, é tão forte na ânima como o desejo oposto pelo descanso. As características do ânimos provém o ímpeto agressivo que remete a personalidade de volta, do externo para as atividades físicas, mantendo triunfantemente os produtos da criatividade que as características da ânima asseguraram. Todo o eu é obviamente a soma destas características e mais. Após a encarnação final, o tipo sexual, físico, de criatividade simplesmente não é mais necessário. Você não precisa reproduzir fisicamente, em outras palavras. Em termos simples, todo o eu contém características masculinas e femininas, finalmente sintonizadas juntas, misturadas de forma que a verdadeira identidade pode então se elevar, pois não pode quando um grupo de características tem que ser enfatizado sobre o outro grupo, como deve ser durante sua existência física presente. Há muitas razões pelas quais a separação foi adotada em sua dimensão. As razões têm a ver com o modo particular no qual o gênero humano escolheu evoluir e usar suas habilidades. E terei mais a dizer em relação a este ponto, mas isto não pertence a este capítulo.
a projeção da ânima do homem, ou o eu fêmea escondido, sobre suas, dele, relações são bastante naturais, e não só lhe permite entendê-las melhor, mas a se relacionar com as outras próprias existências femininas dele. O mesmo é verdade em relação à projeção do ânimos da mulher sobre os parentes e amigos masculinos. A realidade da ânima e do ânimos é muito mais profunda então do que Jung supôs. Falando simbolicamente, os dois juntos representam todo o eu com suas diversas habilidades, desejos e características. Juntos, eles agem como um fator inconsciente embutido, estabilizante, operando atrás das faces de sua civilização, não apenas individualmente, mas culturalmente. A personalidade, como você a conhece, não pode ser entendida a menos que o verdadeiro significado da ânima e do ânimos seja levado em consideração. O padrão reencarnacional é, falando em termos gerais, um padrão aberto, no qual há uma sala para a diversidade. Cada eu total tem suas próprias características individuais. Ele pode viver suas vidas conforme se adequar às diretrizes. Pode haver uma série de existências, machos ou fêmeas contínua. Tal escolha tem alguns obstáculos. Porém, não há nenhuma regra ditando o desenvolvimento sexual em encarnações variadas, a não ser que a experiência com ambos os sexos tenha que ser considerada e as várias características desenvolvidas. Isto não significa que um igual número de vidas, machos e fêmeas, deva ser vivida. Por exemplo, alguns acham muito fácil desenvolver-se sob um sexo ou sob outro, e precisarão de mais oportunidades para experienciar sob o sexo com o qual acha a experiência difícil. O ânimos e a ânima se tornam mais importantes nestas situações quando uma série de vidas sob um sexo foi escolhida. O padrão original para o ânimos e a ânima vem da inteireza do eu antes das reencarnações. O ânimos e a ânima nascem no indivíduo com a primeira vida física e serve como um padrão interior, lembrando a personalidade de sua unidade básica. Eis uma outra razão para o comando psíquico através destes símbolos e qualidades divinas que podem ser transmitidos e projetados. O macho anseia pela ânima, porque ela representa para a profunda inconsciência essas outras características da inteireza do eu, que por um lado repousa latente e que por outro lado luta para libertar-se. A tensão entre os dois o leva a moderar a agressividade com criatividade, ou a usar a agressividade criativamente. Agora, há profundas correlações entre estes símbolos e a luta na qual o gênero humano está envolvido. Sua consciência como você a conhece, seu tipo particular de consciência presente, é uma manifestação de consciência trazida à tona por um tipo particular de tensão, um tipo específico de foco que se eleva da verdadeira inconsciência de todo o eu. A verdadeira inconsciência não é inconsciente. Ao contrário, ela é tão profunda e inefavelmente consciente que borbulha por todos os lados. A vida que você conhece é simplesmente uma das muitas áreas das quais ela é consciente. Em cada faceta da própria consciência, um poder literalmente tremendo e equilibrado precisa ser mantido para fazer com que essa experiência particular da consciência seja mantida a despeito de todas as outras.
Sua realidade existe em uma área particular de atividade, na qual qualidades agressivas, características internas que vêm à tona, são supremamente necessárias para prevenir uma queda em direção às infinitas possibilidades a partir das quais você emergiu há pouco. Ainda assim, desse leito inconsciente de possibilidades, deriva sua força, sua criatividade e o frágil, ainda poderoso, tipo de consciência individual que é seu mesmo. A divisão dos sexos foi adotada, separando e equilibrando estas tendências mais necessárias, embora aparentemente adversárias. Apenas consciências iniciantes precisam destes tipos de controle. A ânima e o ânimos, portanto, estão profundamente embutidos com suas tendências necessariamente complementares, mas aparentemente adversárias, e são altamente importantes para a manutenção da mesma natureza de sua consciência humana. Também há uma tensão natural, então, entre os sexos que é baseada bastante profundamente em causas outras que as físicas. A tensão resulta da natureza de sua consciência, que se eleva da ânima, mas depende para sua continuação da agressividade do ânimos. Tenho para mim que expliquei extensamente a fascinação que um tem por outro, como se servisse do conhecimento interior de todo eu, que se esforça para atingir a verdadeira identidade, já que ele luta para combinar e completar as tendências aparentemente opostas que são parte dele. Ao término do ciclo reencarnacional, todo o eu está muito mais desenvolvido do que antes. Ele percebeu e experienciou a si mesmo em uma dimensão de realidade antes desconhecida dele, e ao fazer isso, é claro, aperfeiçoou seu ser. Não é uma questão, então, de um eu inteiro que se divide ao meio e que simplesmente retorna a si mesmo. Agora, há muitas questões relativas à natureza de concepção que deveriam ser discutidas aqui. Porém, novamente, há condições e muitas variações. Normalmente, entre vidas, vocês escolhem, de antemão, seus filhos, e eles os escolhem como pais. Se você for nascer como um macho, então a mãe serve como um estímulo para ativar o símbolo do ânima em você, de forma que o padrão de suas próprias vidas fêmeas se torna uma porção de sua própria existência. Sua mãe, se você a conheceu no passado, terá em seu nascimento uma interrupção de sonhos envolvendo outras existências nas quais vocês dois estiveram juntos. Eles podem não ser registrados conscientemente, mas em muitos casos são, e então são esquecidos. As próprias vidas passadas de macho dela a ajudarão a relacionar você como o filho dela. Em alguns casos, mães pela primeira vez podem sentir-se altamente agressivas e nervosas. Esses sentimentos às vezes são devido ao fato de que o filho macho provoca uma ativação no ânimos dela, com o resultado carregado de sentimentos agressivos. Os átomos que compõem o feto têm o próprio tipo de consciência deles. A volátil consciência desperta que existe independentemente do assunto forma um tecido de acordo com a habilidade e grau deles. O feto, portanto, tem sua própria consciência, o simples componente da consciência feita dos átomos que o compõem. Isso existe antes de qualquer personalidade reencarnativa entrar nele. A consciência do assunto está presente em qualquer assunto, num feto, numa pedra, numa folha de grama, numa unha. A personalidade reencarnante entra no novo feto de acordo com suas próprias inclinações, desejos e características,
com algumas proteções embutidas. Porém, não há nenhuma regra, digamos, para dizer que a personalidade reencarnante tem que assumir a nova forma preparada para ela no ponto da concepção, nos meses mais prematuros do crescimento do feto, ou até mesmo no ponto do nascimento. O processo é gradual, individual e determinado pela experiência em outras vidas. É particularmente dependente de características emocionais, não necessariamente do último eu encarnado, mas das tensões emocionais presentes como um resultado de um grupo de existências passadas. Vários métodos de entrada são adotados. Se há uma forte relação entre os pais e os filhos, que serão filhos, então a personalidade pode entrar no ponto da concepção se ela estiver extremamente ansiosa para se juntar a eles. Mesmo aqui, porém, grandes porções do eu consciente continuam a operar na dimensão da entrevida. No princípio, o estado do útero, sob essas condições, é como em um sonho, com a personalidade ainda focada principalmente na existência entre vida. Gradualmente, a situação se inverte até que se torne mais difícil reter uma clara concentração na situação entre vida. Nestas circunstâncias, quando a personalidade se prende à concepção, quase sem exceção há fortes conexões de vidas passadas entre pais e filhos, ou há um incessante e quase obsessivo desejo de retornar à situação terrena, ou por um propósito específico ou porque a personalidade reencarnante está presentemente obcecada com a existência terrestre. Isto não é necessariamente prejudicial. A personalidade pode simplesmente perceber que vivencia bem a experiência física, que agora é terrenamente orientada e acha a atmosfera terrena uma dimensão rica para o crescimento de suas próprias habilidades. Algumas personalidades são puxadas para entrar na concepção como um resultado de motivos aparentemente de menor merecimento, ganância, por exemplo, ou um desejo obsessivo parcialmente composto por problemas não resolvidos. Outras personalidades que nunca completaram a existência terrena podem suspender a entrada completa por algum tempo, e mesmo assim sempre permanece a uma certa distância do corpo. Num outro extremo da escala antes da morte, o mesmo se aplica onde alguns indivíduos removem seus focos da vida física, deixando a consciência do corpo consciente sozinha. Outros permanecem com o corpo até o último momento. Nos dias iniciais da infância, não há um foco fixo da personalidade no corpo em nenhum caso. Em todos os casos, as decisões foram tomadas de antemão, como lhes falei. Então a personalidade reencarnante está consciente quando a concepção pela qual ela está esperando ganha lugar, e embora ela possa ou não escolher entrar naquele ponto, ela é irresistivelmente puxada para aquele tempo e ponto no espaço e em carne. Na ocasião, bem antes de a concepção ganhar lugar, a personalidade que terminará como a criança futura visitará aquele ambiente de ambos os futuros pais, puxada novamente. Isso é bastante natural. Um indivíduo entre vidas pode ver flashes da existência futura, não necessariamente de eventos particulares, mas experimenta a essência da nova relação e, em expectativa, lembra-se do desafio que se estabeleceu. Nestes termos, os fantasmas do futuro são tão reais em suas casas como os fantasmas do passado. Você não tem que esvaziar o assunto para estar completo. Nisto a nova personalidade paira dentro, fora,
ao redor, particularmente após a concepção e com grande frequência e intensidade após ela. O choque do nascimento tem várias consequências, porém, que normalmente puxa a personalidade numa explosão, por assim dizer, para a realidade física. Antes disto, as condições são bastante uniformes. A consciência do corpo é criada quase automaticamente, reagindo fortemente, mas sob condições altamente controladas. No nascimento, tudo isto é repentinamente sublimado e novo estímulo é introduzido com uma rapidez que a consciência do corpo nunca experimentou àquele ponto. É grandemente necessário um fator estabilizador. Previamente, a consciência do corpo foi enriquecida e profundamente apoiada pela identificação biológica e telepática com a mãe. A comunicação das células vivas é muito mais profunda do que você imagina. A identificação é quase completa antes do nascimento, até onde interessa apenas a consciência do corpo. Até que a nova personalidade entre, o feto se considera como uma parte do organismo da mãe. Este apoio é repentinamente negado no nascimento. Se a nova personalidade não entrou mais cedo completamente em qualquer extensão, isso normalmente acontece no nascimento, de forma a estabilizar o novo organismo. Isto conforta o novo organismo, em outras palavras. A nova personalidade, porém, experienciará o nascimento em vários níveis de acordo com quando entrou nesta dimensão. Quando ela entrar no ponto do nascimento, é bastante independente, não tendo ainda se identificado com a forma em que entrou e agindo em um papel encorajador. Se a personalidade entrou na concepção, ou às vezes antes do nascimento, então ela, em certo ponto, se identificou com a consciência do corpo, com o feto. Ela já começou a dirigir a percepção. Embora a percepção tenha começado ou não, ela é dirigida e experienciará o choque do nascimento em termos imediatos, diretos. Não haverá nenhuma distância entre a personalidade e a experiência de nascimento, então. A personalidade recém-entrada, como uma consciência, chameja nela há um tempo antes que a estabilização aconteça. Quando a criança, particularmente a criança jovem, está dormindo, por exemplo, a personalidade frequentemente desocupa o corpo simplesmente. Gradualmente, a identificação com a situação entre vida encolhe quase até que todo o foco resida no corpo físico. Há, obviamente, os que identificam o corpo muito mais completamente do que outros. Falando em termos gerais, há um ótimo ponto de foco na realidade física, um período de intensificação que não tem nada a ver com a duração. Pode durar uma semana ou 30 anos, e a partir daí para a frente começa a encolher e imperceptivelmente começa a alteração para outras camadas da realidade. Agora, uma crise, particularmente nos anos iniciais ou muito tardios na vida, pode quebrar a identificação da personalidade com o corpo que desocupa temporariamente. Ela pode fazer uma ou várias coisas. Ela pode deixá-lo tão completamente que o corpo entra em coma se a consciência do corpo também sofreu um choque. Se o choque é psicológico e a consciência do corpo ainda está operando mais ou menos normalmente,
então ela pode reverter a uma personalidade reencarnatória prévia. Em tal caso, isto é uma simples regressão que frequentemente passa. Aqui nos tornamos interessados novamente pelo ânimos e pela ânima. Se uma personalidade acredita que está fazendo um trabalho pobre numa vida masculina, ela pode ativar as qualidades da ânima, assumindo as características de uma existência feminina passada na qual se saiu bem. Invertendo o quadro, o mesmo pode acontecer a uma mulher. Por outro lado, se a personalidade acha que se superidentificou com seu presente sexo, pelo qual sua individualidade é ameaçada profundamente, então ela também pode trazer à frente o quadro oposto, a situação contrária, indo tão distante como para se identificar novamente com uma personalidade passada do sexo oposto. O manter a personalidade sobre o corpo acontece tenuamente nos anos iniciais e vai se fortalecendo. A personalidade, por suas próprias razões, pode decidir escolher um corpo que não é esteticamente agradável. Ela pode nunca se relacionar com ele e, embora a existência sirva aos propósitos que ela, a personalidade, tinha em mente, sempre haverá um sentido básico de distância entre o corpo e a personalidade nele. Esses previamente mencionados que entram no ponto da concepção são normalmente altamente ansiosos pela existência física. Eles irão, portanto, ser mais completamente desenvolvidos e mostrar suas características individuais muito cedo. Eles se agarram ao novo corpo e já o moldam. O controle sobre o tecido é vigoroso e eles normalmente permanecem no corpo, também morrendo em acidentes onde a morte é imediata, ou no sono, ou com uma doença cujo golpe é muito rápido. Eles são manipuladores da matéria como regra. Eles são emocionais. Eles trabalham deles, problemas de uma maneira imediata, às vezes impaciente, tangível. Trabalham bem com materiais da terra e traduzem deles, com grande força em termos físicos. Eles constroem cidades, monumentos. Eles são os arquitetos. Eles são preocupados com a forma da matéria e a moldam conforme seus desejos. Agora, como regra, esses que não entram em seu plano de existência até o ponto do nascimento são manipuladores menos capazes, nestes termos particulares. Eles são o meio-termo, se tal termo pode ser usado, o meio-termo ou a média. Agora, há alguns que resistem à existência nova, embora a tenham escolhido tanto quanto possível. Até certo ponto, eles precisam estar presentes no nascimento, mas ainda podem escapar a uma completa identificação com a criança nascida. Eles pairam dentro e sobre a forma, mas meio relutantemente. Há muitas razões para tal comportamento. Algumas personalidades preferem simplesmente uma existência entre vida e são muito mais preocupadas em teoricamente resolver problemas do que na aplicação prática necessariamente envolvida. Outros têm descoberto que a existência física não se compatibiliza com suas necessidades tão bem quanto pensam que poderia, e eles progredirão muito melhor em outros campos de realidade e existência. Por causa das próprias características deles, porém, alguns preferem estabelecer uma certa distância entre eles e as próprias existências físicas. Eles são muito mais interessantes em símbolos.
Eles olham a vida terrestre como altamente experimental. Eles se aproximam dela quase com olhos invejosos, por assim dizer. Eles não estão muito interessados em manipular a matéria, como estão curiosos com as maneiras pelas quais as ideias aparecem na matéria. Novamente, falando generalizadamente, eles são mais familiarizados com ideias, filosofias e realidades não tangíveis. Eles são pensadores sempre à parte, seus tipos corporais mostrando uma falta de desenvolvimento muscular. Poetas e artistas, embora tenham um pouco dessa natureza, como uma regra, são mais profundamente apreciativos dos valores físicos da existência terrena, embora tenham muitas das mesmas características. A atitude para com o corpo sempre variará, portanto. Vários tipos de corpos podem ser escolhidos, mas ainda sempre serão as preferências gerais da parte da inteireza do eu e as características que guiarão a inteireza do eu. Assim, geralmente, as várias vidas vividas ainda terão seu próprio sabor individual. É quase impossível falar de quando a personalidade entra no corpo físico sem discutir os modos pelos quais ela o deixa, pois tudo isso é altamente dependente das características pessoais e das atitudes em relação à realidade física. Decisões em relação às vidas futuras podem ser tomadas não apenas nas condições entre vida, mas também nos estados de sonho em qualquer vida determinada. Você já pode ter decidido, por exemplo, agora as circunstâncias para a sua própria encarnação. Embora em seus termos, seus novos pais possam ser infantes agora, ou em sua escala de tempo, nem mesmo terem nascido. Os arranjos ainda podem ser feitos.